Oi, turma, do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo Franco, com Manuel Filomeno de Miranda, no 7º capítulo, O Grande Encontro. A ausência de valores espirituais para o ser humano é uma infelicidade de terrível dimensão. Ainda não se lhe havia diluído o último liame com o corpo, havendo permanecido a ligação com o chakra coronário, e os inimigos espirituais lançaram-se sobre o corpo inanimado, tentando arrancar o espírito apavorado que gritava de maneira chocante. Dava-se conta do fenômeno final no corpo, mas não sabia como evadir-se da agressão de 3 entidades muito vingativas que lhe disputavam os despojos. Então, até aqui a gente percebe o quê? Que o espírito, quando ele vai desencarnar, se ele não tem um conhecimento moral, se ele não tem um desenvolvimento bom moral, ele acaba sendo presa fácil das entidades negativas, daquelas entidades que foram inimigos do passado e que estão ali só na espreita para, quando ele desencarna, pegar dele a essência, o resto da essência vital, e também escravizar aquele espírito, né? Então, olha o perigo que tem quando a gente não tem o conhecimento moral, quando a gente não desenvolve as nossas habilidades para o bem, né? Chega na hora do nosso desencarne, o acerto de conta é dolorido. Um deles, mais feroz, agrediu-o com os socos e blasfêmias, tanto quanto com acusações terrificantes. Afirmava-lhe que esse era o momento do desforço que se deveria prolongar indefinidamente. Violento e venal, apresentava os outros dois com aspecto monstruoso que sorriam em esgares chocantes. Uma nuvem escura envolvia-os como resultado das emanações psíquicas do grupo, num quadro de desespero e aflição inomináveis. Então, o próprio ser que estava desencarnando ali buscou, através do seu pensamento negativo, todas essas ações maléficas em sua volta. Se você tem o teu pensamento voltado para Deus, se você está ligado com a espiritualidade superior, se você crê na vida após a morte, se você sabe que é uma passagem tranquila, desde que você tenha o conhecimento das boas ações que você fez, dos bons pensamentos que você cultivou, chega no momento desse, é tranquilo, vem uma equipe espiritual branda, te socorre, te leva para um hospital para terminar de fazer os trabalhos de ajuste, né? Como é que eu posso explicar? Ai meu Deus, esqueci a palavra agora. De desenlace, né? De tirar o teu corpo e o teu espírito, de poder te colocar novamente estruturado, em pé no campo espiritual, ao invés de acontecer tudo isso numa tranquilidade, não. Você está ali, vendo o teu corpo morto, o teu espírito está mais do que vivo, e vendo todas aquelas agressões em volta, além do sofrimento que você sente ainda ligado ao corpo, você ainda vai sentir toda aquela energia negativa toda te envolvendo, as pessoas que você tem como inimigas, né, te maltratando. Ou seja, né, você pode ter evitado isso se você fosse uma pessoa boa, se você fosse uma pessoa de bons hábitos, se não tivesse vícios, se não tivesse orgulho, o egoísmo, que são as 2 chagas que Jesus tanto martelou, falou, olha, cuidado, as 2 chagas piores que tem, orgulho e egoísmo. Acabei de fazer uma leitura agora com os meus amigos de WhatsApp sobre isso, o nosso pior carrasco, né? Ainda citei para um grupo, né? Falei, gente, eu acho que o egoísmo ainda tem cura, porque vai chegar um momento que o egoísmo te torna uma pessoa sozinha, solitária, de tanto eu, já chega uma hora que você fala, não é só eu preciso do outro. Mas aí o que barra você precisar do outro é o pior, que eu acho que é o orgulho, né? Você é egoísta, você ainda tem conserto, porque você vai perceber que você precisa do outro. Em algum momento você vai falar assim, não chega, tentei ser sozinho, tentei agir de acordo com a minha vontade, mas deu tudo errado. Mas aí quem vai impedir você de se transformar de verdade é o orgulho, porque falar, não, agora eu vou pedir desculpa, não, de jeito nenhum, agora eu vou falar que deu errado, não. Então o orgulho te impede. E quando você tem esses 2 carrascos, né, o pior deles, do meu ponto de vista, o orgulho, aí acontecem esses episódios, porque você acha que é autossuficiente, você não pede socorro, você não consegue se colocar numa posição de humildade para requerer o auxílio, pelo menos no campo espiritual, falar, Senhor, eu errei, desculpa, me perdoe, me ajuda, estou precisando de socorro. Então, enquanto você não tem esse grau de humildade, o socorro não vem,
enquanto o socorro não vem, os seus inimigos vão agir sobre você. Então é muito perigoso quando a gente não encara a vida como uma vida eterna. O espírito é uma vida eterna. A gente só encara a vida no campo material. A gente acha que a gente está aqui para nascer, crescer, multiplicar e morrer. Olha que sentido maravilhoso faz a nossa vida. Você passa a vida inteira correndo atrás de uma casa própria, um carro, formando família, ter filhos, criar os filhos, e depois você morre. Acabou, né? Mas isso é uma justiça maravilhosa de Deus, vocês não acham? Não é assim que funciona. A gente vai passar uma vida inteira lutando pelas coisas materiais, sim, porque nós estamos na matéria, mas principalmente lutando pela parte espiritual, para a gente se tornar pessoas melhores, espíritos mais evoluídos. E quando esse processo não acontece, é onde vem as tragédias espirituais. Porque pior do que a tragédia material é a tragédia espiritual. É você acordar do outro lado e falar, meu Deus, não fiz nada. Passei uma vida inteira lá e não fiz nada. Não melhorei em nada, não avancei em nada. A sensação do espírito de impotência, ela é tão grande, a tristeza, isso fica na mente dele. E aí quando acontece isso, é o tal do peso na consciência, né? Que tantas a gente escuta as pessoas comentarem assim, a melhor consciência, como que é? A melhor consciência tranquila ai gente, me atrapalhei agora. O melhor travesseiro é a consciência tranquila. Eu acho que tem uma frase assim, que eu já vi em Facebook, mas quando você deita e dorme, né? Você não fica, eu podia ter feito tal coisa e não fiz. Não, faça tudo aquilo que você puder, para o bem, pelo bem, para as pessoas que você gosta e aquelas que você não gosta também, né? Aquelas que você não gosta são os seus professores, são aqueles que estão te testando até onde você realmente está se transformando. Porque aí, quando você desencarna, esses que você não gosta, eles vão vir de novo. E muitas vezes eles vão vir ferozes em cima de você. Então, desata esses nós enquanto você está aqui, sabe? Para que chegue lá do outro lado de uma forma mais tranquila, mais branda. Vamos lá. Desejavam arrastá-lo, mas a vinculação com o organismo em degenerência impedia-os de arrebatá-lo do recinto em que se encontrava. Aquele quadro dantesco ocorria enquanto o corpo era retirado para o necrotério do hospital, sendo colocado em um saco de plástico para posterior remoção. Os familiares, alguns, encontravam-se na sala de recepção. Foram notificados, mas não tiveram oportunidade de ver o cadáver, em medida preventiva de contaminação, por causa do Covid, né? Esse ser aqui morreu do Covid. Nosso orientador Spinelli explicou-nos que nada poderíamos fazer, exceto orar, em razão do estado emocional do irmão recém-desencarnado, cuja existência não fora das mais equilibradas, o que proporcionava a situação presente. Então, volto a repetir, devido ao desequilíbrio, a falta da manutenção espiritual desse ser aqui, é que causou todo o transtorno na hora do seu desencarne. Então, a equipe espiritual, vocês veem, o que eles é recomendado a eles. O senhorzinho está aqui. A equipe espiritual foi recomendada a elas o quê? Só oração. Não podiam nem intervir por ele, para vocês verem como que é o grau de dificuldade quando você mesmo causa isso no seu espírito, né? Morrer é um fenômeno de alta magnitude, com o consequente desencarnar. Quando o espírito se liberta dos despojos de que se beneficiou durante a existência física, a cada instante morrem milhões de células que são substituídas, e o momento final é o resultado da fatalidade biológica que reconduz o ser às suas origens. Desse modo, deve-se viver no corpo com a consciência da transitoriedade dos órgãos, mantendo-se o nível mental em elevadas reflexões de maneira a sintonizar com as esferas superiores, conservando-se distante do luxo vulgar das paixões selvajadas, mantidas pelas mentes perversas da erraticidade. É muito mais difícil do que se imagina a libertação da influência dos espíritos inferiores, porque isso depende das construções mentais do encarnado, dos hábitos interiores que facultam a vinculação entre ambos. Por essa razão, a educação moral tem um papel de grande importância na existência de todas as criaturas. A doutrina de Jesus é toda direcionada para a vida futura, da imortalidade que é real em relação à física de natureza temporal. Então vejam bem,
A questão da imortalidade, a questão da moral, deveria ser trabalhada com criança desde o princípio da sua existência, né? A criança precisa ter essa noção, porque na escola só aprende o quê? Nasce, cresce e morre. Então, na escola só tem isso. Quem é que vai dar o a mais? É a família. Quem é que vai orientar essa criança, que é um espírito, de que ele é eterno? A família. Se a criança, já na tenridade, não aprender que ele é um ser eterno, ele acha que tudo pode, que tudo ele pode, que tudo está na mão dele, e aí ele faz do jeito que ele quer, porque não vai ter consequência nenhuma, daqui a pouco todo mundo vai morrer mesmo, não vai acontecer nada. E vai sim, né? Não tem aqui a promessa do céu ou do inferno. Se você for bom, você vai para o céu, se você for ruim, você vai para o inferno. Não tem essa promessa. Dentro do espiritismo não existe isso. Mas existe o colher daquilo que você planta. Então, se o teu espírito é eterno, você vai colher exatamente aquilo que você plantou. E o que é que você plantou? Qual é o céu ou o inferno que tem na sua cabeça agora, nesse exato momento? Olha em volta. As pessoas que você tem em volta são pessoas que te querem bem, que te desejam o bem. Tem pessoas que desejam mal para você, tem pessoas que não ligam com a tua existência, são indiferentes a você. Como que é a sua vida familiar, a sua vida social, como que é a sua vida profissional? Faz um peso agora, nesse exato momento. Vamos aproveitar esse texto e vamos fazer um balanço da nossa vida. Quem é que está em nossa volta agora, nesse exato momento? Se Deus livre e guarde você, nesse momento fosse passar mal, quem é que vem dar a mão para você? Quem é que vem te dar o primeiro socorro? Você tem pessoas para isso? Você tem pessoas que te amam, que independente se está a 1 metro de você, ou a quilômetros de você, ou até do outro lado da vida, essas pessoas lembram de você? Como elas lembram de você? O que você tem feito para essas pessoas? Então, o nosso comportamento, os nossos pensamentos, eles dizem muito a respeito de como vai ser o nosso desencarne. Você quer saber se você vai para o céu ou para o inferno, que está aqui dentro? Basta saber o que você está pensando agora. Como que é a sua atitude perante as pessoas agora? Como é a sua convivência com as pessoas agora? Ah, Patrícia, mas lá atrás eu já errei muito, eu já briguei, eu já bati, eu já ofendi. Lá atrás, o que passou, passou. Aquilo lá você não vai poder mais voltar. Mas hoje dá para você fazer diferente com outras pessoas ou com as mesmas. Hoje dá para você ter outra atitude, dá para você ter outro pensamento. Aquelas pessoas com quem você cortou vínculo, que naquele momento que você cortou vínculo, você se sentiu aliviada, ou você naquele momento estava com muita raiva, com muita ira, já mudou esse pensamento, né? Aquelas pessoas hoje você enxerga como se fossem seus professores, pessoas que vieram te ensinar coisas que você não tinha aprendido ainda, ou você continua vendo essas pessoas como suas inimigas? Então, tudo vai do processo da mudança aqui, né? Se você cortar esses liames, né, de ódio, de revolta, de frustração, de tristeza em relação às pessoas, conforme você vai cortando esses laços, parece um balão, gente. A gente vai flutuando. Eu falo isso porque eu estou me sentindo assim. Eu estou garantindo para vocês que é bom isso. Quando você olha para trás e fala, nossa, aquela pessoa que me deu tanto trabalho, aquela pessoa que falou tanto de mim, que me fez tão mal, era ela, não era eu. E por que eu entrei no embalo dela? Por que eu fiquei com raiva dela? Ela já era infeliz demais para eu ficar com raiva dela. Então não, hoje eu penso naquela pessoa, eu falo, meu Deus do céu, tenha piedade, Senhor. Porque essa pessoa ainda não se encontrou. Vai ser triste quando chegar lá do outro lado. E pode ser que eu tenha um final ainda pior do que o dela. Porque eu podia ter tido um conhecimento de deixar pra lá e eu entrei no embalo. Mas agora já é tarde, já foi. Então hoje eu olho pra trás e falo assim, só me perdoa, Senhor. Eu não soube lidar com isso, né? Aquela pessoa que você faz tudo por ela e de repente ela não faz nada pra você, ela te ignora. Ela simplesmente te trata como se você não fosse nada na vida dela, como se você não tivesse tido significado nenhum na vida dela. Coitada dela, porque ela não tem nada para te oferecer, né? Ai, mas eu tô com raiva porque eu fiz tanto por ela. Não tenha raiva não. Coitada dela, que tá vazia por dentro, que ela não tem nada para te dar. Mas eu ensinei, não, mas ela não aprendeu. Coitada dela, não é você. Então, se a gente começar a olhar as pessoas se colocando lá no lugar delas, vocês vão ver que a gente só dá aquilo que tem. Eu falei aqui outro dia, um dia que eu passei mal, enquanto eu falei, tô passando mal, já tinha um amigo correndo para vir me socorrer.
Tinha outro que falava, melhoras. Tinha outro que falava assim, se você piorar, você me liga. Tinha outro que nem respondeu. Tinha outro que falava assim, eu acho que é um AVC. O outro já colocava pânico, corre para o hospital. Cada um falou e agiu como o que tinha lá dentro. Não tinha mais nada para oferecer. Agora eu vou reclamar daquele que falou para mim, se você piorar, você me liga? Não, é o que ele tinha naquele momento ali para falar. É cada um, né? E aquele que veio, que correu e socorreu e levou para o hospital, é o que ele tinha. Ele está acostumado a fazer isso pelas pessoas. Não é só por mim, é dele. Então cada pessoa age de uma maneira diferente. A gente não tem isso, a gente não tem esse olhar, né, de falar, não, mas está naquele degrau, é aquele grau ali, né, que a pessoa está. Ela vai melhorar, mas ela está ali ainda, né? Na sala de aula acontecia muito disso. Você passa uma lição para 30 crianças, 40 crianças. Tem 5, 6 que, professor, acabei, beleza. Tem aqueles que ficam ali 30 minutos fazendo. Tem aqueles que levam uma aula inteira e não conseguem terminar. Cada um está no grau. E aí? Vou fazer o quê? Vou falar para aquela criança que está mais atrasada, você é um lerdo, você é isso, você é aquilo, vou julgar, condenar? Não. É o que ele tem, é o que está aqui dentro dele. Então, cada um de nós temos, né, a nossa bagagem espiritual de vivências, nós temos os nossos amigos e temos os nossos inimigos que nós criamos. E aqui a espiritualidade fala o quê? É muito difícil tratar os seus inimigos. Chegar lá e você não desencarne por uma questão de doença, né? No caso do Covid, deu falta de ar, a espiritualidade vir e te ajudar para você manter o seu ar, né, do lado espiritual, né, que você tenha uma respiração boa, que você chegue do outro lado mais tranquilo. Para a espiritualidade isso é fichinha, mas para chegar lá e tirar os seus inimigos, tirar toda aquela ilhame de energia negativa em tua volta, muitas das vezes a espiritualidade não pode fazer isso. Tem que falar, não vai ter que deixar, porque foi o que ele plantou, deixa ele colher ali um pouquinho, depois a gente dá um jeito, mas agora vai ter que deixar acontecer. Eles ficam agoniados. Não pensem vocês que a espiritualidade vê a gente passando esse sufoco e fica lá, parabéns, olha o que você fez, agora você está pegando de volta. Não é assim que eles trabalham, não. Eles ficam tão aborrecidos quanto qualquer um que goste da gente, porque eles querem o nosso bem. Mas quem não quis o nosso bem foi a gente mesmo. Aí a gente se vê numa situação dessa aqui, na hora do desencarne, o espírito vem, alguns inimigos, e tomam a gente, né? Mas se a gente tivesse tido uma moral desde criança, se tivesse sido trabalhado pra gente que a vida continua após a morte, a gente ia tomar mais cuidado, para nesse momento não passar esse sufoco. Então é necessário trabalhar a moral da criança desde a tenridade, desde o dia que nasceu. Vamos trabalhar a moral de criança. A moral é o principal. A gente está muito preocupado com a saúde física de uma criança, mas a gente não está preocupado com a saúde mental. E a saúde mental é a que vai valer dela para toda a vida, seja nessa vida, seja na vida espiritual, seja ela reencarnando e reencarnando e reencarnando. É a parte moral que é a mais importante, porque essa parte vai desvincular as coisas erradas, as pessoas erradas, a esses sentimentos errados, porque são coisas que deveriam ser passageiras. Eu bati naquela pessoa, eu fui agressiva com aquela pessoa, mas já, se a gente tem a moral, a gente já fala, putz, mas eu fiz o que eu não devia, não era para ter feito. Aí se a gente chegar na pessoa, você vai pedir perdão, ou mesmo se não der para chegar junto ali, pedir perdão porque a situação virou uma bomba, né? Peça perdão aqui dentro, fala, não, aquele momento ali eu estava nervosa, eu não pensei, eu não raciocinei, eu não agi como deveria. Vai colocando isso na tua cabeça para desvincular da pessoa. Porque se você, não, eu bati mesmo, porque me irritou, porque me deixou triste, porque isso, porque aquilo. Se você alimentar isso, quando você chegar lá no finalzinho da vida, aquele serzinho vai aparecer para prestar conta, né? Então vamos, Jesus dizia, né? Faça as pazes com o seu inimigo enquanto você está na frente dele. Não vamos esperar não, gente, porque o negócio é bravo, tá bom? Fiquem com Deus, depois a gente continua o texto.